No programa, a gente já falou de cirurgia bariátrica, a gente já falou sobre vários assuntos nesse mundo. O antes, o durante, o depois, mas teve algo que chamou nossa atenção. E aí, o público com certeza vai amar. Principalmente você que fez cirurgia ou que pretende fazer a cirurgia. Você já parou para pensar no que você comia antes e no que você vai comer depois? Tem gente que diz, eu não posso mais comer isso, não posso mais comer aquilo, vou ter que diminuir, eu até acredito que sim. Porém, deixar de comer? Bom, a gente convidou a Andréia Fernanda Lopes, que é nutricionista, e ela aceitou o convite de estar aqui no estúdio com a gente, porque ela vai falar sobre essa questão de alimentação. Como a gente sabe que muita gente fez essa cirurgia e muita gente pretende fazer, é interessante que você vá logo trabalhando esse lado psicológico para você daí, então, passar a ter uma alimentação diferenciada. Por quê? Porque muitas pessoas fazem a cirurgia e não se educam, né? E aí depois culpa muitas vezes a cirurgia, às vezes não é a culpa da cirurgia, né? A culpa às vezes é sua, porque você simplesmente acabou de sair de uma cirurgia bariátrica e você quer comer como você comia antes. E as coisas não são bem assim. Então é muito importante a gente falar sobre esse assunto. E claro, final de ano, Natal, Ano Novo, 2023, você não quer uma vida nova, mais saudável? Então a gente trouxe essa nutricionista maravilhosa para falar sobre esse assunto. Tudo bem, meu amor? Tudo bem, bom dia, Vanusa. Bom dia, muito obrigada pelo convite, prazer estar aqui com você. Muito bom. Vamos falar sobre esse assunto tão interessante que muitas pessoas que assistem o nosso programa, algumas demonstraram que fizeram, outras demonstraram que têm interesse de fazer. E é interessante que você vá, mas vá sabendo como se alimentar logo depois dessa cirurgia, ou às vezes até antes, né? Os cuidados que a pessoa já tem que ter. Sim, né? A cirurgia bariátrica, ela é recente, ela tem poucas décadas comparado com o tratamento convencional. Existem indicações para a realização da cirurgia. Nós consideramos a cirurgia um atendimento de nível mais complexo, porque antes da cirurgia bariátrica existem outras formas para tratar a obesidade, que seria em nível primário na prevenção da obesidade, em nível secundário, quando a pessoa com obesidade ela tem um acompanhamento multidisciplinar, utiliza medicação, e a bariátrica é indicada quando a pessoa já tentou outras formas desses níveis, né, primário e secundário, e ela parte para, de acordo com a legislação brasileira, ela atende ao perfil para realizar a cirurgia. E realmente, Vanusa, em relação à alimentação, ela está presente em todas as fases, antes, durante, e especialmente a gente chama muita atenção para depois da cirurgia. Isso. Nós tínhamos um perfil de pessoas que faziam cirurgia e que se discutia muito o medo de fazer a cirurgia, de complicações. Hoje isso está bem desmistificado. A cirurgia, ela hoje é uma cirurgia minimamente invasiva, feita por cirurgiões especializados e que precisa de uma equipe especializada também junto com esse cirurgião. Muito psicólogos, nutricionistas, para poder explicitar, conversar sobre a importância da alimentação. Existe realmente um preparo em relação à cirurgia, para aquelas pessoas que apresentam um índice de massa corporal importante, maior do que 50 quilos por metro quadrado, por exemplo, indicações de redução de peso, perder pelo menos 10% do peso da cirurgia, isso melhora muito o resultado final, porque nós vamos ter os resultados a médio e longo prazo, não é só aquele primeiro mês, segundo ou terceiro mês. Nós temos pelo menos um ano de acompanhamento com pessoas que fazem a cirurgia. Muito bom. Agora, passou aquele tempo que os profissionais estão acompanhando, tem gente, aquela história do vou andar de bicicleta, aprendi a andar de bicicleta, vou deixar quem me ensinou de lado. Não é bem assim. É importante a pessoa saber que se ela não tiver um cuidado, se ela não trabalhar essa mente, né? Principalmente, por isso que eles dizem que vários profissionais trabalhando juntos, principalmente psicólogos, nutricionistas, para que a pessoa não venha a se alimentar
ainda com a mente do passado, Isso. né? Estudos científicos têm comprovado que aquelas pessoas que se afastam completamente da equipe depois de 2 anos, por exemplo, Sim. de cirurgia, elas tendem a ganhar mais peso, porque a alimentação e o estilo de vida é um conjunto, né? Nós não somos só alimento, não somos só exercício físico ou só medicação. Nós temos todo esse cenário. O apoio familiar é extremamente importante. Pessoas que querem realizar a cirurgia e alguns familiares não apoiam isso, né? Não entendem sobre isso. Então, estar sendo acompanhado por especialistas, ter o apoio familiar, isso também colabora de forma importante para um sucesso na cirurgia. E claro, né, nós sabemos que alimentos mais calóricos, especialmente os ultraprocessados e bebidas alcoólicas, eles contribuem para ganho de peso. Isso é fato, né? Gorduras e frituras. Com a modificação, né, do trajeto do alimento no trato gastrointestinal, estômago e ou intestino, a pessoa ela não conseguirá comer essa quantidade, porque ela vai perder peso principalmente por essa modificação, seja ela na técnica sleeve ou bypass, né? E precisa de boa qualidade para alimentar, não só questão de quantidade. Alimentos mais gordurosos, frituras, por exemplo, eles vão contribuir para maior valor calórico e baixa qualidade nutricional. Então, realmente é necessário que após a cirurgia, a pessoa ela vai comer pouco, ela tem um déficit calórico induzido pela cirurgia, mas precisa comer com a qualidade melhor. Achei interessante você falar sobre esse assunto, porque eu tive um amigo que passou por uma cirurgia e durante um bom tempo a gente saía para fazer as nossas matérias e tudo, e eu sempre via ele passando mal. Né? Eu falei, nossa, que sofrimento uma cirurgia como essa. Não pra é pra você ter. ver a falta de informação. Não é para ter. Mas eu vou lhe explicar por quê. Porque, na verdade, ele comia com exagero. E a partir daquele momento, aquele estômago, ele está preparado para receber uma quantidade menor do que você. Isso. Né? E depois que eu descobri, ele bebia muito e comia de forma exagerada, sem respeitar o limite que a cirurgia trouxe para ele, né? Vanusa, olha só, o estômago... É bom a gente falar sobre isso. E sim, claro, e de forma prática. Sim. O estômago de uma pessoa de um peso normal, ele cabe cerca de 1,5, 2 litros. Sim. De uma pessoa com um peso maior, por exemplo, os 180 quilos, ele tem uma capacidade maior. Com a cirurgia, dependendo da técnica, isso fica reduzido. O estômago fica reduzido a 50, numa capacidade de 200 ml. Uma capacidade menor. Então, nós vamos comer menos, né? 2 fatores implicam nesse passar mal, principalmente os 2 fatores, e na pessoa ficar vomitando, por exemplo, ou ter um mal-estar que a gente chama de síndrome de Dupin. Concentração de gorduras e de frituras, concentração de doces e a bebida alcoólica. Porque a absorção em relação à bebida alcoólica, a absorção e que leva a reganho de peso, né? O beliscado e a bebida alcoólica. E geralmente pessoas bebem beliscando algo gorduroso. Né? E que depois pode engordar novamente. Isso, né? aí com o tempo, quer dizer, nós temos aí pelo menos 1 ano de perda de peso, né? Depois da cirurgia, e a pessoa relaxa com aquilo, perde peso e depois pode acontecer, não é que vai acontecer. Vai depender pode muito acontecer da pessoa ter uma disciplina também. Algumas técnicas, né, têm uma certa influência também, quando você tem uma técnica cirúrgica mais desabsortiva, porque não é só questão de limitação de quantidade de alimentos, mas de absorção, quando o bypass que faz esse desvio no estômago que desabsorve, né? Mas em relação à alimentação, o que pode implicar no reganho de peso é beliscar, bebida alcoólica e qualidade dos alimentos. Pronto, então nós vamos preparar essas pessoas que passaram pela cirurgia, que querem se cuidar e querem ter uma alimentação ideal e adequada. Por exemplo, existe risco de desnutrição? Sim, existe risco de desnutrição causado por insuficiência de alimentos, má qualidade da alimentação,
E quando nós temos uma deficiência, principalmente da ingestão de alimentos fontes de proteína e não utilização dos multivitamínicos ou polivitamínicos. Nós temos de um lado a alimentação, os alimentos que eles vão, a gente faz um plano alimentar para atender essas necessidades de uma dieta principalmente de baixa caloria, mas hiperproteica, com a presença de vegetais, porque isso melhora a nossa microbiota intestinal, mas também a pessoa ela vai tomar multivitamínico todo o tempo, independente da técnica. Por quê? Porque eu tenho um macronutriente, que é uma proteína, um carboidrato, e eu tenho micronutrientes, que são vitaminas e minerais, que eles serão garantidos através da ingestão desses multivitamínicos. E para isso, no acompanhamento com o cirurgião e com a equipe, a pessoa, a cada 6 meses, ou quando necessário, ela faz a dosagem de ácido fólico, de ferro, de proteínas, para ver se seu estado nutricional ele está adequado. Legal. Agora vamos falar da cirurgia, pós-cirurgia, o que comer. E o que me chama a atenção, a alimentação é igual para todos ou não? Tem uma diferenciação? Existe sim, pequenas diferenças. De acordo com a técnica, nós temos tempos diferentes de fases da dieta. A técnica cirúrgica como o bypass, ela vai exigir um pouco mais das modificações de textura, mas são fases que elas são parecidas, mas elas mudam a quantidade de proteína de acordo com o peso da pessoa. Então, eu tenho uma pessoa com 100 quilos, eu tenho uma pessoa com 150 quilos, eu preciso de quantidade X de utilizar um suplemento à base de whey protein, de módulos de proteína. Mas as fases elas vão acontecer, né? Fase líquida restrita, fase de dieta cremosa, pastosa, branda. Geralmente, né, com 30 dias, 20 a 30 dias de pós-operatório, a pessoa já começa a ingerir alimentos sólidos, né, mais numa textura mais branda e depois livre. Muitas pessoas perguntam assim, eu não vou mais para um churrasco, eu não vou comer mais uma panelada, eu não vou comer mais uma feijoada. Vai sim, né? A cirurgia, ela quer te permitir que você coma todos os alimentos, só que você não come naquele... Sem exagero e vai ser algo eventual. O que faz muito do nossa alimentação é o nosso padrão de alimentação. O que eu como aqui, eventualmente, daquilo que eu vou comer todos os dias. Depois de um tempo de cirurgia, ela vai preferir alimentos mais naturais, mas não vai deixar de comer. Não vai deixar de ir num churrasco, de ir numa feijoada, de comer algo mais calórico, né? Com toda a atenção. Olha que interessante. Agora eu queria entender um pouco mais a respeito do consumo de água, né? E às vezes também o tal do Gatorade. Eu queria que você pudesse me falar a respeito desses líquidos. Sim, líquidos são importantes. Nós falamos bastante sobre proteínas, né, na alimentação pós-bariátrica, mas a água para todas as pessoas ela é importante. Nosso cérebro precisa de água, nosso intestino. Nós calculamos essa água de acordo com o peso que a pessoa tem. Cada pessoa tem uma necessidade, em média, para um adulto são 2 litros, mas isso pode chegar até 3 líquidos. Quando nós falamos de líquidos, a gente inclui também aquele líquido que tem, por exemplo, numa fruta, que tem uma preparação. Água com gás. E o que vai, não recomenda. Vou chegar nisso aí. Isso. Não, a pessoa que toma água bem, a gente toma água quando a gente chama no guti-guti, né? Sim. Não, seria toda a alimentação pós-cirurgia, ela deve ser lenta, comer com paciência, não vai tomar água de uma vez. Em relação às bebidas com gás, elas são pouco toleradas, né? Os isotônicos são bons, agora particularmente eu prefiro água de coco do que uma bebida gaseificada ou uma bebida industrializada. Eu acho mais natural. Interessante para quem passou por uma cirurgia como essa seria então uma água natural, uma água normal, de coco e água de coco. Água de coco e utilização, a gente usa principalmente nesses 3, 6 primeiros meses os módulos de proteína, que a gente chama de whey protein, que o comércio disponibiliza vários tipos de whey protein, então existe aquele que é mais indicado para a cirurgia, porque ele seria de uma melhor absorção. Com o tempo, a gente proporciona para essas pessoas uma autonomia alimentar, Vanusa. Né? É interessante, é importante a pessoa conhecer o valor nutricional dos alimentos e ela fazer as suas escolhas. Pronto. Né? Não vai ficar numa dependência. Nós temos uma periodicidade de... Na verdade, elas vão aprender a se alimentar com qualidade, com né? qualidade. Depois que passa por uma cirurgia como essa. A questão, você já falou das vitaminas, mas quando a gente fala repor vitaminas, também vai depender da qualidade de saúde
saúde de cada pessoa, né? Sim, vai depender. Então, assim, nós temos a indicação de utilização de multivitamínicos depois da cirurgia o tempo todo. Sim. A monitorização desses níveis das vitaminas e se houver necessidade de, por exemplo, a pessoa tem uma anemia, né? Se houver necessidade de algo a mais, o médico ele vai prescrever aquela vitamina em específico. Mas quando a pessoa faz esse controle, né? Procura ter uma alimentação mais variada, com boa qualidade, dificilmente ela vai ter essas deficiências. Ninguém tá isento de ter alguma complicação, mas é possível sim viver muito bem, né? Viver muito bem depois da cirurgia com alimentação. Uma pergunta que todo mundo quer saber: o tal do cafezinho. Sim. Vai rolar o tal do cafezinho Vai rolar, bem? sim. Vai rolar bem. Vai poder tomar tranquilamente? Vai poder tomar tranquilamente 1, 2 xícaras por dia. Quando a gente considera grande quantidade de café, quando a pessoa ultrapassa 500 ml por dia. A gente tem só atenção, né, em relação a esse excesso de café, de cafeína, em função de alguma irritação gástrica, mas sem exageros não tem problema nenhum. Muito bom. Aí eu queria que você pudesse falar sobre quando essa pessoa que saiu dessa cirurgia vai poder comer tudo. Tem data para isso? Tem. Normalmente 30, 45 dias. Só? Imaginava mais. Que beleza. Dá para esperar tranquilamente? Dá para esperar. Os 15 primeiros dias, as 2, 3 primeiras semanas, são semanas de mais adaptação. Com 30, 45 dias, toda a rotina ela vai. Agora, o padrão da alimentação, ele estará melhorado. Olha, quando uma pessoa ela come em grande quantidade, um rapaz alto, uma pessoa maior, ela vai comer 3.000, 4.000 calorias, né? Um atleta, ele come 5, um Ironman come 12.000 calorias, é muito, né? Na cirurgia, a média de calorias que uma pessoa vai ingerir é baixa caloria. Isso varia entre 1.000, 1.400, no máximo 1.500. Então, é para ser baixa caloria, mas é para ser baixa caloria com boa qualidade. Você já ouviu falar do prato bariátrico? Não. Prato bariátrico é um instrumento, vamos chamar aqui, educativo, pedagógico, para a gente montar um prato de pessoa que fez a cirurgia bariátrica. Eu tenho uma figurazinha, bota no Google para a gente ver esse pratinho aí, né? Tem um prato e eu tenho aqui o desenho desse prato e eu vou ver que metade dele é fonte de proteína, né? E eu tenho também outras porções que são fontes de vegetais e outras porções que são fontes de carboidrato, porque nós não vamos comer somente a proteína. Sim. Nós precisamos nosso organismo é exigente, né? Ele precisa de carboidratos e a microbiota, as bactérias do intestino, elas sofrem modificações após a cirurgia. A gente precisa melhorar esse perfil das bactérias do intestino, justamente com a ingestão concomitante de frutas e verduras. Agora, Andréia, como é bom a gente falar sobre esse assunto, porque também tem aquelas pessoas que quando saem da cirurgia se tornam pessoas doentes mentalmente. Aí elas acham que não pode comer mais nada, já não quer seguir à risca, na verdade, as dicas de um profissional, de um especialista. Ai, não, eu quero emagrecer, eu fiz a cirurgia, não vou comer isso, não vou comer aquilo. Acaba não seguindo as orientações de um profissional. Muitas vezes essa pessoa vai ter problema mais na frente, porque está fazendo do jeito que quer. Excelente abordagem essa sua, porque tudo em excesso é ruim. Envolve muita vaidade, né? Acaba o ego entrando profundamente. Né? Apesar do objetivo da cirurgia ser qualidade de vida, não tem como a autoestima, né? E a vaidade também dessa pessoa pode ficar mais aflorada. Olha, não precisa dessas restrições. Sim. É importantíssima a questão psicológica, porque a pessoa pode ficar naquela, vamos chamar aqui um termo simples, naquela neura de estar com alimentação, de escolhas, ou então de restrições. Nós sabemos que a internet hoje, ela é uma fonte importante e muito boa da gente ter informações, mas a gente precisa filtrar tudo, né? Os grupos de WhatsApp de pós-bariátrica também precisam de um certo filtro, eu acho. Para não ser eu tenho certeza de que a orientação especializada é melhor. Você pode encontrar até conflitos de especialistas com algumas orientações, não é isso? Então a gente precisa tudo filtrar. Olha aí. Lorena trouxe pra gente. Olha gente, bacana, cai bem. Né? Esse prato aí até eu quero, hein? Olha, uma batata doce, milho, uma carninha, um franguinho, um peixinho. Na verdade,
essa deveria ser a alimentação do brasileiro. É mais simples, né? Diariamente. Mais simples com comida. E uma né? delícia. Agora imagine, você vai achar um grupo de pessoas, algumas pessoas que elas querem um suplemento e esquece do alimento. O suplemento, o nome está dizendo, é um suplemento que ele vai ser muito útil no início e que ele ajuda. Mas ele não é o principal nosso, é esse aqui. Eu costumo dizer que suplemento, esse tipo de suplemento que você quer muitas vezes colocar a comida de lado para você se alimentar é coisa de preguiçoso. E que custa caro, hein? Vai sair caro no porque final. Um bom suplemento realmente ele fica caro, não e é? nós não temos só o suplemento, tem um custo com e acaba os não sendo a alimentação adequada, ideal, né? Agora imagina, Vanusa, uma pessoa que fez uma cirurgia e que ela precisa de uma cota, nós precisamos de uma quantidade X por dia. Uma pessoa que fez uma cirurgia, ela passa o dia, se ela comesse só cenoura, ou se ela comesse só queijo, né? Ou então que ela tomasse só café, ou só chá, ou só refrigerante, ou só água. Então, essa alimentação, ela se torna desequilibrada. Sim. Né? Se eventualmente vai passar tomar excesso de vitaminas e tirar outras vitaminas que não está no corpo porque você deixou de se alimentar. Especialmente porque essa sinalização de deficiência, ela não aparece. Quando ela chega a aparecer, dar sinais físicos, é quando num tempo médio a longo, ela é oculta. Por isso que a realização de exames bioquímicos é importante para dosar se essa quantidade de vitaminas está adequada no organismo. Não, e olha, eu vou falar algo aqui na presença da nutricionista, porque isso chama a atenção de quem está em casa. Isso até é interessante a gente falar. Eu tive um problema com a minha geladeira, passei uns dias sem geladeira em casa, né? E eu te digo de verdade, a importância de você ter os alimentos dentro de casa para que você possa realmente fazer um equilíbrio na sua alimentação é muito importante, porque eu senti falta de algumas coisas que mesmo que você procure fora de casa, você não se alimenta direito. Isso. É impressionante, a gente precisa chamar a atenção da população que gosta de comer na rua, que gosta, tem gente que larga um fogão, larga os alimentos de dentro de casa para comer só na rua. Eu quero dizer para vocês que a alimentação que você faz dentro de casa, ela é ideal. Por quê? Porque dentro da tua casa você está vendo a fruta, você está vendo a verdura, você está vendo aquele legume, você vai estar vendo aquela carne fresquinha, você vai estar fazendo sua alimentação e você vai entender o quanto essa alimentação ela é saudável. Você acredita que eu senti o ambiente? O ambiente, isso a gente trata muito em relação à abordagem com crianças. Olha só, a questão dos ambientes obesogênicos. Meu filho só toma achocolatado de X marca. Se ele vê o achocolatado na geladeira, ele vai tomar. E se ele vê uma banana em cima da mesa, ele vai comer. Então, em relação à educação nutricional, a gente vai comer aquilo que está disponível. Sim. A discussão sobre ambientes obesogênicos, aquilo que oferece de alimento, isso é uma pauta super importante lá naquele tratamento ou na prevenção, naquela atenção primária que eu falei aqui no início da entrevista. Muito bom. Nossa, foi um bate-papo gostoso. Foi muito bom trazer você aqui no programa, porque a gente não falou só para quem fez a cirurgia, mas não deixou da gente dar uma chamada na alimentação dos nossos piauienses, né? Isso. Inclusive, porque piauiense, até um certo tempo, não gostava de incluir feijão na alimentação. Impressionante. Muitos piauienses não gostavam de colocar feijão, excluíam, comiam mais o arroz do que o feijão. Isso não é mentira, gente, isso é verdade. O prato é para ter um pouco mais de feijão do que de arroz. Impressionante. E os dois casam muito bem, né? Dois aminoácidos que se completam. Muito bom. Então, assim, por que eu falei essa história da geladeira? Porque é uma verdade. As pessoas, às vezes, deixam de se alimentar bem para comer, muitas vezes, fora, tendo alimento bom dentro de casa, muitas vezes. E eu digo isso porque, com a falta da geladeira em casa, eu tive que correr e comer alimentos fora de casa e que eu sinto que fez uma falta gigante. E às vezes a gente não percebe, a gente só percebe quando a gente não tem. E muitas vezes a gente tem em casa e não come.
Não é isso? Acontece E é muito. bom a gente dar esse alerta para as pessoas. Valoriza o que você tem dentro de casa. Alimentação do que você faz ali na hora. Do que Isso. você está recebendo de fresquinho naquele momento. Que é mais, e também mais culturalmente, né, pra gente, Verdade. mais natural. E se for, né, é interessante também que se ofereça nos restaurantes e em outros locais de venda de alimentos também o que seja regional e o que Muito seja bom. natural. Os ultraprocessados, né, esses realmente eles deveriam ser abolidos do mercado. Verdade. Quero agradecer pela sua presença, Andréia. Eu gostaria que você pudesse passar o seu Instagram para quem está em casa e a gente vai mostrar na telinha também. Ah, tá. Meu Instagram é Andrea Fernanda Lopes, né? E tá lá Pronto. disponível, estamos lá. Para dar várias dicas, né? Sobre cirurgia bariátrica, nutrição clínica, nutrição hospitalar, Tá certo. obesidade, diabetes, síndrome do intestino irritável, doenças Muito renais. bom. Obrigada. A parte de nutrição clínica. Tá. Muito obrigada pela sua presença. Feliz Natal, feliz Ano Pra Novo. você também. Próximo ano a gente te espera aqui novamente. Virei Continua com o maior aqui. prazer. Muito obrigada.